Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal e é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será terminar a engorda do gado na propriedade ou vender para o confinamento. É isso que a gente vai saber a partir de agora. Renier, prazer receber você aqui no Morada no Campo. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Divino Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM, do programa Morada no Campo, ao qual o responsável é Divino Ronaldo. Bom dia a todos. Muito bem, então vamos falar a respeito desse tema que está tão em voga, né? Vira e mexe, a gente tem falado sobre assuntos semelhantes aqui no programa e hoje vamos trazer a sua perspectiva desse assunto. Eu quero começar com a seguinte pergunta. A flutuação no valor da arroba do boi pode ser um entrave nas tomadas de decisões? Divino, hoje, de acordo com o mercado, né, não somente a flutuação do mercado da carne bovina, mas da carne suína, aves em geral, realmente é uma tomada de decisão muito difícil para o produtor rural, ok? Por quê? Porque a tendência é que os grãos estejam aumentando muito de preço, tá? E a base da alimentação do bovino hoje no confinamento é milho. Milho, sorgo, são produtos energéticos. Ou farelo de soja, que é a fonte proteica. Você tem que haver uma associação de uma energia e uma proteína, e uma fonte de fibra, que seja capim, que seja silagem, e isso nos mostra uma tendência muito grande de aumento, e a perspectiva do mercado da arroba de boi é que ela viria aumentando percentualmente como os grãos iriam aumentando. Para você ter uma ideia, em agosto de 2020 até hoje, o grão teve uma correção de aproximadamente de 62% a 67%, variando de acordo da região de cada país, né, no nosso país, e a arroba, ela estava variando de 48% a 52%. Então, a arroba do boi, ela estava andando muito próxima à correção do grão. E nesse mês de maio, tá? Já se fala numa queda de arroba, nesse mês de junho já se fala numa queda de arroba, até mês de agosto uma queda de arroba. Então essa flutuação que a gente esperava que ocorresse sempre positivamente com o percentual do grão, ela não está acontecendo no mercado, ela já começou a flutuar negativo. E com isso, sim, é uma decisão muito difícil do produtor rural, o que fazer com o boi dele. Ou seja, mesmo ultrapassando os valores aí de R$300 a arroba, deveria-se aumentar mais, ou seja, para alcançar os reajustes do milho, da soja, esse valor deveria ser mais alto até? Plenamente, tá? Plenamente. Hoje, para que se ocorresse essa correção proporcional que o grão já está e a perspectiva que falam-se em o milho, que é a maior fonte energética para os confinamentos, ou o sorgo, ele teria que estar hoje uma arroba mais corretiva, ali a R$320, R$330 o valor da arroba, para que se a flutuação do preço do grão estivesse próximo da flutuação do preço de arroba. Ô Renier, nós temos vários cenários aí que juntos eles podem se tornar um pouco preocupantes. Por exemplo, um cenário de alta no mercado de grãos, né, principalmente agora com a quebra da safrinha, que é muito grande,
né, as oscilações aí da arroba do boi, conforme você colocou, que pelo jeito parece que vai baixar ainda mais, e a seca que se inicia neste mês de maio. Tudo isso são fatores que interferem diretamente no sucesso ou no fracasso da atividade da pecuária de corte, eu imagino, né? Sem dúvida nenhuma. Com a tendência hoje, a seca aproximando, houve uma diminuição de chuva muito grande na maioria das regiões que eu tenho ido, há uma restrição em termos de forragem, de pastagem, né, para o animal. E, consequentemente, o bovino, o fator regulador de consumo dele, a gente chama fibra, ou seja, capim. O alimento tem que ter fibra, senão esse animal ele não vai conseguir se manter e nem engordar e nem, como se diz, produzir carne, leite e fazer com que o produtor tenha receita. E nesse cenário dessa seca chegando, com um visual que será uma seca imensa, tá? A gente se fala em seca de mais de 150 dias. Com os grãos, com a queda de produtividade muito grande, se fala assim, queda até de 50% de produtividade do milho, né? E como a engorda, seja ou o confinamento ou a terminação bovina, ela depende de um percentual desse grão, né, na sua alimentação, chegando até 80% da alimentação, ela ser basicamente milho e derivados de soja, automaticamente é um cenário muito negativo para a produtividade de carne em geral no mercado nacional. Quanto por cento que a alimentação do animal representa no custo total da produção? Divino, nas condições normais para que o produtor ele consiga ter uma receita, tá, próxima da correção do seu capital investido de 5% ao mês, falando que se uma terminação de um bovino gira em torno de 90 a 120 dias, então ele tem uma correção de 15 a 20% do seu capital investido em ganho de arroba naquele período, tá? As condições normais seria representar de 40 a 50%, tá? Do custo nesse período de 90 dias aí, ser a alimentação, ou seja, ser a ração, tá? E você poderia ter aí mais 15% que seria a fonte de fibra, que seria o pasto, que seria a silagem, né, que seria um feno, aí vai variar da forma que o produtor vai colher, das condições que ele tem para se produzir essa fonte de fibra, tá? Então, a ração seria 50%, que seria a fonte de milho, a fonte de derivados de soja, né? E vamos falar que a silagem seria aí mais 15%, ou seja, a fonte de fibra, o capim, seria de 15% a 20%, até 25%, para que sobrasse aquele capital investido de uma correção aí de 3,5% a 5% ao mês. Bom, isso você disse em condições normais, que eu acho que não é bem o caso agora, né? Lógico. O caso agora, se a gente falar que já está com esse déficit de 15% a 18% do diferencial do preço do grão em relação ao preço da arroba que não vem corrigido, né? Esse cenário já, como você disse, se torna um pouco negativo, tá? E isso poderia voltar a 2,5% do capital investido ao mês, que seria um cenário quando a bovinocultura de corte, há 3, 4 anos atrás, ela estava assim meia exprimida financeiramente. É um cenário ruim para o produtor. Agro e Prosa. Ô Renier, como é que o produtor pode fazer uma análise de viabilidade do negócio dele?
O produtor, para ele fazer uma análise de viabilidade do negócio dele, para a gente entender um pouquinho, no mercado hoje, quais são os sistemas de terminação, né, da bovinocultura de corte. A gente teria um sistema tradicional, que seria silagem de sorgo ou milho, né, mais uma ração comercial de qualquer empresa, né? A gente tem o sistema de grão inteiro, que foi um sistema que foi muito discutido, falado nos últimos anos, que basicamente é você pegar uma fonte energética, no caso o milho, tá? E colocar junto a esse milho um inibidor, tá? Vamos dizer assim, porque o animal não precisa comer capim, tá? E hoje, de 2, 3 anos para cá, surgiu uma alimentação alternativa, que são as dietas totais. Ou seja, são dietas que no mercado ele já vem a fibra, tá? Então vamos falar entre aspas, o capim já vem junto com a ração. Hoje a gente tem algumas empresas no mercado que trabalham com essa dieta. Então ele teria que determinar qual que seria a melhor dieta, o melhor processo de terminação que ele vai utilizar para que, no final, a arroba produzida dele seja abaixo, né, do preço da arroba que estará no momento, né? Então, automaticamente, eu vou definir por confinamento tradicional. Então esse animal ele vai comer próximo de 6 kg de ração dia e próximo de 20, 25 quilos de silagem dia. Quanto que isso me representa? Me representa R$290 o custo desse boi por arroba. Bom, mas esse boi vai me produzir 5 arroba. Ok, então eu tenho que vender esse boi por um arroba maior de R$290. Eu acho que a primeira decisão muito importante dele é qual tipo de atividade ou de processo de terminação que eu vou utilizar na minha propriedade. Eu acho que é o mais importante. Eu vou utilizar o processo de grão inteiro? É inviável, porque a minha arroba produzida vai ser muito maior do que o preço vai ser muito maior do que o preço do dia que eu vou vender. Não, vou utilizar o sistema tradicional. Ok, a arroba está abaixo, a arroba que eu vou produzir, que eu gastei de dinheiro, vai ser menor do que a arroba do dia. Ou vou utilizar o sistema com dietas totais, com fibra, ou o sistema de semi-confinamento, onde eu já tenho pasto que, consequentemente, eu só vou colocar algo mais para que esse animal produza uma arroba produzida mais baixa. Eu acho que o mais importante, primeiro, é ele escolher qual o processo de terminação que ele vai utilizar e ver se esse processo é viável. Eri, é interessante isso porque hoje talvez mais importante ou tão importante quanto conhecer da pecuária é conhecer a gestão da pecuária, né? Consequentemente, eu acho que o mais importante hoje é você estar acondicionado ou ligado a empresas que forneçam uma consultoria, tá? Mostrando para o produtor qual a atividade dele, ou de que forma ele vai fazer a engorda desse bovino, que vai te dar a melhor rentabilidade. Ou seja, as empresas, no geral, ela é muito comercial, ela preocupa em vender produto. Eu acho que hoje a empresa ela tem que vender resultados. Ela mostrar para o cliente, estar atrelada ao cliente, que tal processo que ele utilizava ou que ele vai utilizar vai lhe dar um prejuízo ou uma receita em percentual muito inferior do que qualquer outra decisão de processo que ele possa tomar para ter uma maior rentabilidade. Pois é, mas não pode passar na cabeça do produtor que a contratação de uma empresa para fazer essa ajuda na tomada de decisão vai acarretar mais custo para ele? As empresas hoje no mercado, o preço do produto já está atrelado à consultoria. A empresa hoje que sobressai em relação a vendas, a assistência, a parte comercial,
o preço do produto já tem que estar, ou seja, a assistência técnica, a consultoria de valores, se realmente essa atividade te dá a receita, isso já tem que estar imbuído no preço do produto. Ou seja, ele vai investir mais, ele vai investir nessa consultoria, mas, por outro lado, ele irá economizar em algumas tomadas de decisões que esses profissionais irão trazer para ele. Pode acontecer dele, ao estar pagando, economizar dinheiro, né? Porque o dinheiro que vai sobrar no bolso dele paga a consultoria e ainda sobra, né? Tranquilamente. O mercado hoje, essas empresas, eles já buscam profissionais que tenham conhecimento em gestão, tá? Que tenham conhecimento em contabilidade, que tenham conhecimento em parte financeira, gestão de negócio. Normalmente esses profissionais estão ligados à cadeia produtiva no geral, desde a orientação de aquisição de um bezerro melhor geneticamente, que vai te dar uma conversão melhor, profissionais que já têm conhecimento de pastagem, qual alimentação que vai dar o melhor resultado naquela pastagem que ele tem, e até auxilia, até no final da cadeia, que a parceria que esses gestores têm com os frigoríficos, tá? Facilitando até a venda desse animal e até o maior valor agregado desse animal. Consequentemente, é o que você falou. Você vai estar pagando pelo produto no mesmo preço do mercado, porque não adianta que, se o preço do produto estiver muito acima do mercado, essa receita não vai ser contemplada com os percentuais que a gente já falou, e automaticamente todo esse conhecimento de gestão, todo esse conhecimento de como fazer o processo se tornar mais rentável, isso já vem no pacote para o produtor dentro do preço do produto. Então ele vai estar pagando o mesmo preço, ou até mesmo um preço inferior, mas contemplando todo esse visual de mercado e até mesmo de lá no final da cadeia ele ter um ganho por toda essa gestão e o seu preço de arroba até ser mais valorizado um pouco. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Renier, eu tenho observado o seguinte, muitas pessoas que às vezes estão com dinheirinho ali guardado e tal, olhando para o preço da arroba do boi, resolveram arriscar na atividade. Qual o risco que essas pessoas correm ao entrar numa atividade olhando apenas o preço da arroba do boi? Divino, hoje, na verdade, é um risco muito grande, porque você pode ter um capital parado, tendo uma correção de 0,25% de poupança, né, 0,75% de qualquer aplicação bancária, e quando você pega esse capital e almeja que, como se diz, a bovinocultura na terminação me dá 2,5% do capital investido, e se você fazer uma conta muito grosseira, tá, sem... vamos falar assim, sem perfilhar essa conta, tá? Com vários fatores que envolvem alimentação, manejo, estrutura de engorda, né? Coxo, envolve vários fatores que poderiam levar a um prejuízo até maior do que as correções de mercado financeiro, sem uma orientação técnica correta, sem um planejamento e sem uma consultoria. Eu vou te dizer hoje, com a oscilação de mercado, que a tendência é que esse produtor possa até levar prejuízo, em vez de ter correção financeira, ele vai ter um prejuízo financeiro.
Ele pode, por exemplo, vou citar um exemplo aqui aleatório. Ele pode acontecer dele ser pego de surpresa, por exemplo, no meio do confinamento com a falta de matéria-prima, por uma falta de gestão, por exemplo. Automaticamente, se ele não planejou, se ele não tem uma orientação e faltar uma matéria-prima, isso já vai se tornar, consequentemente, um prejuízo. Porque se eu faltar uma determinada matéria-prima, para conseguir essa matéria-prima, ele pode pagar muito mais caro. Hoje a gente está falando no milho de 96, que eles se falam em milho até 110, 120. Então, só esse diferencial de percentual aí vai fazer com que ele tenha um prejuízo. E, além disso, esse animal tem que sofrer um novo período de adaptação, tá? Porque o bovino, ele vai se adaptando à alimentação que você vai dando. Então, automaticamente, esse produtor vai perder 15, 20 dias de peso nesse animal novamente, para depois recuperar. Ou seja, então ele vai perder peso para adaptar e ainda está pagando mais caro numa matéria-prima. Consequentemente, sem esse planejamento, se o produtor faltar alguma matéria-prima no meio do caminho, já se pode se dizer que é prejuízo, a não ser que ocorra uma oscilação de mercado e essa arroba venha subir muito, fazendo com que o preço da arroba que subiu corrija os seus erros de planejamento na falta desse alimento durante o período de confinamento. Bom, eu imagino que o dólar deva recuar daqui para frente. Ele não deve subir mais a patamares como estava antes. E o consumo interno, ele não deve crescer também, até porque as pessoas estão com a sua capacidade financeira já aí acima daquilo que é o esperado, né? Que é o aceitável. Fala-se de uma transferência do consumo da carne bovina para a carne de frango, que acaba tendo um custo muito mais barato. Qual impacto isso pode trazer? Eu acredito assim, essa transferência de carne bovina para carne de aves e para carne de suínos, ela já está acontecendo, ela deve acontecer numa maior e grande escala, muito próximo nesses próximos 120 dias. Por quê? Porque assim, o bovino, ele é um ciclo de 90 dias, se for no sistema de confinamento, ele é um ciclo quase que anual, se for no sistema de terminação a pasto, no sistema de terminação convencional. E aves e suínos é um sistema muito curto. Frango, 45 dias, né? Isso. Suíno, 85. E com esse aumento do grão, como citar, a carne suína e a carne bovina, ela vai ter que entrar no mercado, mesmo em prejuízo. E o produtor de aves e suínos, ele, vamos falar assim, tendo prejuízo, mas é um ciclo muito rápido, ele vai ter que vender mesmo nesse preço. Ele vai acumular mais prejuízo. Então, a oferta de carne, suíno e aves no mercado nos próximos 120 dias, ela será meio que assim, muita, sabe? Meio concentrado, por causa dessa cadeia de prejuízo dos suínos e aves, que é um ciclo curto de produção. Automaticamente, isso vai refletir no consumo de carne bovina. É o que já está acontecendo, por isso que a arroba do boi já caiu aí mais de R$15 em alguma região do nosso país. Isso já é consequência dessa cadeia produtiva de prejuízo da aves e dos suínos, tá? Acredito, tá, que o indexador da arroba do boi deve começar a voltar a partir de setembro, outubro, mas eu acho que é um mercado muito instável, muito instável. Acredito que a partir de setembro, outubro, a gente tem um mercado indexador, uma volta de consumo de carne bovina e uma correção de preço. Mas no momento é queda, é muita queda, até por causa da oferta de carne de suínos e aves no mercado. Bom, diante disso tudo, o produtor tem que evitar perdas e desperdícios. Quais são os fatores que devem ser ajustados para evitar os riscos de perdas e desperdícios de alimentos dos animais?
Uma das coisas muito importantes é aquilo que eu sempre falo, planejamento. Então, o produtor rural de confinamento, ele tá lá com seus bois, não, definir que eu vou engordar, né? Ele tem que fazer uma boa aquisição de matéria-prima, seja qual for, de primeira, uma matéria-prima de primeira categoria, como milho, farelo de soja, ou de resíduos, que são matéria-primas secundárias desses produtos de melhor qualidade, né? Ele tem que adequar o armazenamento para que ele não ocorra percas, né? Aumentar a umidade e perder produto por umidade, perder produto por vento, igual eu já vi matéria-prima descoberta, né? Então ele tem que acondicionar esses produtos de forma adequada. Em segundo passo, ele vai definir a forma de engorda, seja dieta total, seja grão inteiro, seja confinamento convencional. Vai ter que fazer a estrutura de coxo, né? Vai ter que fazer como que ele vai tratar. Vou tratar em coxo de concreto, vou tratar em coxo bag. Ele fazer essa estrutura com que ele ocorra menos percas durante o processo de alimentação, né? Adequar a forma de servir esse alimento, né? Para que ele ocorra menos perda, mesmo que seja nas formas tradicionais, de carreta, com gente manual, ou vai ser já com maquinário adequado, mas que isso esteja tudo bem correto, bem alinhado, porque é a melhor forma de você não ter percas. E uma outra perca de alimento que a gente não vê, tá? Mas acontece, é você tentar adquirir animais geneticamente melhorados ou animais que vão apresentar uma boa conversão alimentar. Porque se eu tiver animais que não são geneticamente melhorados, que não têm uma boa conversão alimentar, ele vai comer igual um animal geneticamente melhor e ele vai dar uma menor conversão. Então, automaticamente, eu estou, entre aspas, perdendo um alimento porque eu estou deixando de ganhar mais com esse animal. Eu acho que é muito importante todo esse contexto para que o produtor tenha sucesso no seu processo de terminação. Eni, muito obrigado, informações muito relevantes, muito importantes, agradeço imensamente a sua participação aqui no programa. O Morada no Campo está à sua disposição sempre que você tiver assuntos de relevância aí para o pecuarista. Divino, venho agradecer você pelo convite, tá? Morada no Campo é um programa que leva realmente conhecimento ao produtor rural. Acho importante esse tipo de atividade, porque muito produtor rural ele está bem distante e o rádio ainda é o melhor meio de comunicação, tá? Para esse produtor. E qualquer assunto que se relacione à bovinocultura de corte, à viabilidade econômica, tá? A consultoria sobre o que o produtor possa ter melhor resultado hoje, pode nos procurar, tá? O meu contato é 9675-1790, tá? Como você disse, hoje eu sou consultor de nutrição da Nutroeste, tá? E a gente ultrapassa até as barreiras do estado de Goiás, levando esse processo de consultoria, tentando fazer com que o produtor rural ele tenha uma melhor receita, tá? Ou seja, o seu capital investido tem que lhe dar um melhor resultado financeiro do que, no mínimo, as correções bancárias que existe hoje no mercado. Só venho agradecer a você, um abraço a você, a Morada, tá? E a todo ouvinte da Morada do Sol FM. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.